Bom, para começar eu tô preparando aí meu artboard e você vê que eu marquei ali a linha de contorno vermelha em volta do formato da área que seria, né, inicialmente ali na perna do meu cliente, onde a gente ia encaixar. E você vê que tem uma foto que eu tirei da Luma para fazer, né, a estrutura ali, a pose da personagem, até porque nesse caso aqui é um projeto em que a Iemanjá ela teria que estar de corpo todo, segundo, né, a intenção, o pedido ali do cliente. Então eu pensei numa estrutura, né, de posição em que eu conseguisse encaixar ela usando o melhor possível o espaço e também que fosse ter um pouco de cenário, né, pelo menos a interação ali com o mar, com as ondas quebrando ao redor dela. Você vê pelas referências ali no meu artboard, no lado esquerdo, como que eu planejei fazer isso, né? Tem algumas imagens de concept art de jogos e tudo mais, e a ideia aqui era fazer como se fosse, né, um avatar, né? Então eu começo ali fazendo toda a estrutura do rascunho, ainda sem muita preocupação com o acabamento, porque essa já foi na verdade a segunda versão dessa arte, tá? A primeira eu fiz uma abordagem mais de perto, com close no rosto, e o cliente pediu para ser um pouco mais de longe. Então, enquanto eu estou esboçando, eu não estou tendo muita preocupação com fazer a linha final, até porque a intenção aqui é só ter a estrutura mesmo, passar a ideia de como essa personagem vai se comportar. Então o mais importante aqui pra mim era entender, por exemplo, como ia ser o volume do cabelo, o caimento ali dos dreads, o movimento do vestido, que a ideia era fazer um vestido solto e que se misturasse de alguma forma com o movimento das ondas. Então eu optei por fazer esse estudo ali de dobras, meio que como se estivesse gerando uma torção, né? Como se ele fosse um tecido leve, estivesse gerando uma torção ao redor do corpo, um movimento mais orgânico, mais sinuoso. E aí comecei a dispor esses splashes da água ali no fundo para entender como iria ser esse movimento, como se ela estivesse, né, no mar e estivesse quebrando as ondas em volta ali dela. E por fim essa lua ali no fundo, né, que a ideia era não só enfatizar um elemento que está presente, que tem relação com o mar, com a Iemanjá, né, tá presente dentro de toda a iconografia, a simbologia, mas também na composição ocupar melhor aquele espaço de fundo ali, recortando a silhueta dela, tá? E essa é uma área, né, a parte de cima é uma área um pouco mais larga, seja ali onde você vai tatuar, no caso ali era a lateral da panturrilha, e a gente acabou mandando ela no ombro, mas a parte de cima ela tem esse formato, né, mais arredondado, então funciona legal ali. E aí, a partir daí, eu não passei a limpo as linhas, eu já comecei a fazer um esboço das cores, né, um estudo, uma disposição ali das cores para entender como que ia ser o look and feel, né, como que essa imagem ia ter, qual ia ser a sensação que ela ia passar através das cores, para eu aprovar o conceito com o cliente antes de finalizar. Então aí eu jogo já um tom de pele bem escuro nela, um marrom meio avermelhado, né, uma coisa meio amora, que é inclusive uma tinta que eu tinha de tatuar que eu queria explorar para esse trabalho, então eu já fiz pensando na tinta, né, pensando nas cores que eu ia usar. Joguei uns azuis diferentes, um azul mais escuro pro fundo a princípio, tá? Um azul médio, mais claro ali pro vestido e uma espécie de verde água ali pra própria água, né, pros splashes, e fui estudando a partir daí. Você vê que num primeiro momento, na barra do vestido e nas joias, né, nos ornamentos que ela tá usando, eu fiz uma coisa meio dourada. Você vai ver que ao longo do desenho, até a versão final, eu acabei alterando isso, deixando com uma outra pegada mais perolada. Isso foi intencional, porque o primeiro que o cliente, né, não tinha curtido muito dourado, e segundo que a gente trocando uma ideia sobre o conceito, realmente acaba fugindo um pouco, já que a Iemanjá ela é mais representada com elementos prateados ali, tá? E dourado acaba sendo mais pertencente a outros orixás. Então depois eu mudei esse detalhe, a gente optou por uma pegada mais coral, mais perolada, eu vou falar mais adiante. Mas aqui nesse momento eu tô esboçando os volumes ali, né, já dando uma sensação de tridimensionalidade na pele, no corpo. Então você vê que eu entro com os brilhos da pele na parte externa, né? No braço ali, por exemplo, ele vem de um lado e do outro, do lado esquerdo e do lado direito vem a luz, e eu até jogo um azulado nessa luz, né? Meio que um verde água também, para dar essa imersão numa luz noturna, numa luz azulada da lua, refletindo no próprio mar ali.
mas eu opto por fazer esses brilhos todos externos como se tivesse várias fontes de luz, como se ela tivesse inundada por uma luz de ambiente que reflete, né, em toda a pele. E também é um artifício porque o fundo vai ser escuro, e como a pele da personagem também é uma pele escura, eu precisava criar um momento de interrupção, né, nesses valores mais escuros para criar valores claros, áreas de valores claros que gerassem um contraste ali e não ficasse tudo embolado. Então foi por isso que eu optei por essa estrutura de iluminação, né, com as partes periféricas, né, iluminadas. Isso dá um charme também muito legal, porque parece até um esquema de fotografia meio de estúdio, assim, quando você coloca a luz de preenchimento, né, e uma luz de trás, uma fill light, né, e uma backlight ali, fazendo um realce da silhueta ali da personagem. Então agora eu comecei a texturizar um pouco mais, né, as sombras, trabalhei ali no cabelo no volume, e agora estou trabalhando no volume do vestido. A princípio esse vestido eu tinha feito com esse azulzinho mais simplesinho, né, mais neutro, e eu acabei depois também trabalhando um pouco mais essa área, você vai ver na parte da arte final. Mas por enquanto, para fazer o concept, né, era essa abordagem que eu estava indo, já tinha mais ou menos a estrutura da personagem bem definida, a posição, isso acabou não mudando muito. O que vai mudar para quando eu realmente for entrar com a finalização são principalmente as escolhas de paleta de cor, tá, para dar esse refinamento da paleta de cor, que vai mudar totalmente a atmosfera, né, a impressão que o desenho passa, e o próprio acabamento em si, né, para as linhas ficarem mais precisas e tudo mais. Eu vou mostrar isso logo adiante para vocês. Você vê algumas referências ali do lado, passou meio rapidinho, mas dá para ver aqui que eu usei essas imagens de carta de Magic para me inspirar. E nessa edição ali, né, a edição de Teros, que saiu já há alguns anos, ela tem umas entidades cósmicas assim, né, e dentro do corpo dessas entidades tem como se fosse o próprio universo. Você vê umas estrelas, como se fosse o céu estrelado, galáxias e tudo mais. E eu acabei ficando com essa pira na cabeça e propus para o meu cliente essa abordagem ali. Então agora eu começo a estudar isso, escurecer a parte de sombra da roupa, do corpo dela como um todo, tá? E fazer de uma forma que eu consiga colocar esse recorte de universo de galáxia dentro, como se ela fosse o corpo mesmo de uma entidade. Então uma brincadeira assim, estética, né? Uma pira que eu tive, que o cliente curtiu, que eu acabei propondo e fazendo aqui. E aí agora eu tô só trabalhando um pouco mais nesses tons, escurecendo, finalmente aí entrando com um preto que é necessário, tava precisando dar um contraste maior, mas ainda tem algumas coisas, tipo o tom do fundo. Você vê que agora eu já mudei, eu tirei aquele exagero de azul que tava e deixei preto, né, um preto mais noturno mesmo, porque isso ajuda a realçar o próprio azul da personagem. Então tava tudo muito azul, eu acabei dando um passo atrás ali, e o fundo eu tornei ele um pouco mais escuro. E agora eu tô passando a limpo, tá? E essa etapa de arte final ali, ela é uma etapa de precisão, né? Então basicamente pegar todo o contorno que eu já tinha rascunhado, que eu já tinha definido ali através do concept do desenho, e vir passando a limpo. Eu tô usando umas linhas bem finas e bem delicadas aqui, porque essa é uma arte que vai ficar mais, né, de longe ali a personagem, e aí por causa disso eu tenho detalhes muito fechadinhos, né, muito sensíveis, que são muito próximos um do outro. Na hora de tatuar também eu tive que ter bastante atenção com isso, e até no momento de escolher o próprio pod, eu não pude botar uma linha tão pesada, porque ficaria muito desproporcional com a escala da personagem. Então eu fiz um bold também um pouco mais controlado ali. Você vai ver que eu vou entrar com ele daqui a pouco, mas já vai ser o suficiente para criar aquela sensação de hierarquia e dar um destaque em algumas áreas ali, gerando também uma estrutura de profundidade, né? Sabendo o que está na frente, o que está atrás, né? Então eu venho marcando também esses detalhes da sombra da lua ali. Num layer separado você vê que está uma transparência ali, que é equivalente ao que seria tipo um zoom e tal. Na verdade aqui é só para eu ter a minha marcação sem interferir na arte final, no resultado da arte final, porque aquelas linhas não é para aparecer muito. A ideia aqui era só marcar para quando eu fosse trazer para o meu stencil elas já estarem definidas ali, tá? E aqui eu já estou fazendo o contorno da parte da água com um azul meio acinzentado, né? Um azul
médio, escuro e pouco saturado ali, para diferenciar o material mesmo. A ideia aqui é que a água tivesse um comportamento diferente. Normalmente quando eu trabalho esses elementos assim, água, fogo, eu acabo optando por fazer um contorno colorido para ele não ficar tão preso na estrutura do desenho, né? Ele tem uma sensação mais fluida, e o desenho com contorno preto acaba deixando tudo muito amarrado. Então a ideia era deixar esse contorno menos presente e tonalizado para dar essa diferenciação. Então agora com o bold isso fica mais visível, né? Você viu que eu venho fazendo toda a estrutura de bold ali, como eu falei, gerando essa sensação de hierarquia. Olha, em algumas partes ali como o bold diz qual área está por cima de qual, né? Os dreads tem bold por cima ali do colo dela, o braço de trás está rebaixado ali, né, com o bold, e o da frente está sendo destacado com o bold, e as rodas ali do próprio vestido, né, dá uma sensação de profundidade uma sobre a outra, qual está por cima e qual está por baixo. Então isso acaba fazendo toda a diferença no resultado final. E agora eu estou polindo mesmo a pintura, vindo com pegando aquela estrutura do desenho que já estava atrás, eu não repintei tudo, eu usei ela, né, que eu já tinha bem definido, e a linha por cima bem feita aqui da arte final delimita bem. E agora eu estou pintando para limpar as sujeiras, os acabamentos imperfeitos, deixando bem polidinho e aproveitando para trabalhar melhor essas cores, dando uma saturada mais forte ali e mudando um pouco esse tom que eu falei dos ornamentos, para deixar com uma cor um pouco mais perolada ali. Então não é um dourado tão vivo, eu joguei um leve rosado também, um amarelado meio rosado. E agora, depois de todo esse trabalho ali, de jogar os branquinhos nas estrelas e tudo mais, a gente chega no resultado final, que é esse aqui. Eu espero que você tenha curtido. Esse foi mais um Tatu e Fala. Não deixe de dar o seu like e se inscrever no canal. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar no logo redondo que está aí na tela, dá um gostei no vídeo e compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar. Comenta aqui embaixo para a gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste. Muito obrigado e até a próxima!